Hey guys, what's up and welcome. Sejam todos muito bem-vindos, alunos do terceiro ano. Daqui a pouco daremos início à nossa aula 25.2, tratando daquele assunto lá sobre o futuro. A gente fez a comparação de dois futuros, então vamos relembrar? Let's begin para a tela. Olha aí a aula 25.2 com a teacher Patrícia Restier. It's a pleasure, é um prazer. E o título da nossa aula foi esse aí, Looking into the Future. A gente olhou lá diretamente para o futuro e a gente viu essa questão do futuro contínuo e o futuro perfeito. Vamos lembrar a diferença dos dois? Então, olha aí, o futuro perfeito, eles são ações que estarão, porque é futuro, terminadas. Aí a gente pensa assim, ó, ações que estarão lá no futuro já finalizadas. Vai lá no futuro. E ou concluídas, certo? Em um determinado momento no futuro. Já o futuro contínuos são ações que estarão acontecendo. Olha a diferença. Aqui acontecendo e aqui terminadas e concluídas. Por isso que é contínuo, de continuação, dessa continuidade, tem uma progressão. Há esse exagero no verbo, que é o verbo que vai receber o NG, que é o verbo que você vai prestar atenção ali, porque é onde está a situação de acontecendo. Então, ações que estarão acontecendo em um determinado período in the future, no futuro. E aí temos essa situação aqui, que a gente viu lá na aula, onde temos esse gráfico de onde diz agora, 2 da tarde, e aqui é a mesma coisa, agora, 2 da tarde. Então, aqui na situação de futuro contínuos, olha só o que significa aqui. I will, ou won't na negação, be having lunch. I will be having lunch, ou I won't na negação, be having lunch. Eu estarei almoçando às 2 da tarde. Eu falo isso agora, mas às 2 da tarde essa situação vai estar em progresso, vai estar tendo continuidade. No caso, eu estarei almoçando ainda aqui nessa situação. Futuro contínuos, você sabe, acabei de explicar, então nas frases afirmativas a gente usa o sujeito, que pode ser qualquer uma que está I, will, e o verbo be sempre vem, e outro verbo com ing, porque é aquela ação que vai estar em andamento, estará em andamento. Ou então o want, que é a mesma coisa que o will, mas not, para fazer frase na negativa. Aí, obviamente, você não vai repetir esse will aqui, tá? Aqui tá 2 vezes, você percebe que tem um parêntese aí, mostrando para você que você vai usar um ou outro, ok? Aí, na interrogação, você faz só a troca do will com o sujeito, e aí você continua com o teu verbo to be, you have, com ing. Então, will you be having lunch at 2 p.m.? Você estará almoçando às 2 da tarde? E aqui, na questão lá do futuro perfeito, do future perfect, aqui a situação é a seguinte. Agora, aí o lunch vai acontecer aqui, entre o agora e quando for 2, entre o agora e um período indeterminado, e quando for 2 da tarde, o que já vai ter acontecido? I will have had lunch. Eu já terei almoçado, ou I won't have had lunch, eu não terei almoçado. E na pergunta é a mesma coisa, você só coloca o eu na frente do sujeito e você faz a sua pergunta, lembrando que no futuro perfeito você precisa do will, certo? Você precisa do seu verbo have, que é o seu verbo auxiliar, e o outro verbo que vem no participio passado, que aqui no caso é o verbo had, beleza? E aí a gente também viu sobre as confusing words, que foram as palavras then, com E, que significa dar sequência, ações, que significa então, depois. E aí eu tenho aqui um exemplo. If not now, se não agora, then when? Então quando? Aí aqui ficou melhor a tradução de então. E o then com a, que significa fazer comparação. Toda vez que você faz comparação de algo em relação a algo, você usa a palavra do que, o que, e você vai usar o then aqui nesse caso. Olha esse exemplo. It was much easier than I expected. Ou seja, foi muito mais fácil do que than eu esperava. E aí, gente, chegou o momento dela, o momento de vocês, o momento da sua atividade de sala, onde vocês vão encontrar aí atividades bem fáceis. Tá um pouquinho assim de gramática, vocês podem ter um pouquinho de confusão na hora de tentar responder, porque é um assunto mesmo com muita carga gramática, mas eu tenho certeza que vocês vão dar conta. See you then!
Perceberam que na hora que eu me despedi, eu falei see you then, usando aquela palavrinha que a gente acabou de aprender, com THEN, que significa depois. E eu disse, vejo vocês depois, e o depois chegou aqui agora, e agora sim vamos corrigir as atividades. Let's correct. Atividade de sala, hora de a gente tirar as nossas dúvidas, nossas questions. E aí temos um texto para vocês, e obviamente, obviously, eu tenho o quê? Eu tenho uma questão de interpretação, certo? Então vamos ler aqui para a gente poder voltar lá no texto e ler. De acordo com o texto, escolha a alternativa correta, certo? Então temos 4 erradas e só uma correta. Qual seria? Vamos lá. A. O autor pensa sobre seu futuro como algo positivo. B. O autor pensa em não continuar com a carreira na área da psicologia. C. O autor pensa em falar francês e espanhol fluentemente. D. O autor tem a compreensão que seus planos vão mudá-lo muito como pessoa. E letra E. O autor se imagina envelhecendo na narrativa do texto. Vamos lá descobrir? Vamos ler o texto. Aqui não tem nenhum tipo de imagem para ajudar a gente, mas assim, ó, esse texto é em primeira pessoa, então a própria pessoa está falando sobre ela. Você tem algumas palavras aqui que são cognatos, vocês podem perceber. Temos futuro, temos psicologia, temos perfeito, temos a palavra em inglês que vocês conhecem. Temos outras palavras aí, ó, psicologia, deixa eu ver o que mais, set, que vocês podem conhecer que é cidade. Então, assim, e aí vocês vão lendo, com certeza vocês leram, inferiram o significado dessas palavras até chegar à alternativa correta. Vamos lá, então, ler o texto? Olha aí. What do I think? Eu ia falar do you. What do I think about my future? E aí é uma pergunta que ele faz para ele mesmo. O que eu penso sobre meu futuro? E aí ele fala, well, bem, 10 years from now, daqui a 10 anos, I will be living in another city with my family. Eu estarei morando em outra cidade com minha família. By then, até lá, I will have had 2 children and I will have gotten a degree in psychology. Que é isso? Ele fala assim, até lá, eu terei tido, eu terei tido 2 filhos e eu terei me formado, ou seja, I will have gotten a degree, eu terei me formado, ter uma graduação em quê? Em psicologia. E percebam que psicologia, eu não leio esse P, tá, gente? O P, ele é mudo. Então, eu leio psychology. I will be working as a psychologist, ou seja, eu estarei trabalhando como psicólogo. I will have become a perfect English speaker and I will also be studying other foreign languages, as Spanish and French. Então ele diz aí, eu terei me tornado um falante de inglês perfeito, and I will also, eu também estarei estudando outras línguas estrangeiras, foreign languages, como espanhol e francês. I hope, eu espero, I will have achieved all my goals in life and my appearance won't have changed a lot. Aí ele diz o seguinte, eu espero ter alcançado todos os meus goals, que são objetivos, certo? E na vida, ele quer atingir todos os objetivos na vida e a minha aparência não ter mudado a lot, bastante. E aí eu fico um pouco mais difícil essa situação. Mas olha aí, ó, ele faz todo um planejamento na cabeça dele do que vai acontecer na vida dele daqui a 10 anos. E vocês percebem que só são coisas maravilhosas. Tem sempre, ele tem ali uma boa autoestima na hora de falar sobre ele mesmo daqui a 10 anos. Espero que isso realmente possa acontecer, apesar de ser uma história fictícia, né? E aí a gente tem a situação aí de toda essa leitura, eu tenho certeza que até antes delas vocês conseguiram ver que a resposta correta é a letra A, pois o autor pensa sobre o seu futuro como algo positivo, bem positivo mesmo. Porque assim, ó, a B, o autor pensa em não continuar com uma carreira na área da psicologia, ele ainda quer se formar, né? Então falou psicologia lá sim, mas não que ele ainda vai
entendeu? Atrás desse diploma de psicologia. Nasceu, o autor pensa em falar francês e espanhol fluentemente? Sim, mas não somente isso, não é somente isso. D, o autor tem a compreensão que seus planos vão mudá-lo muito como pessoa? Não foi dito lá. E o autor se imagina envelhecendo na narrativa do texto? Tem isso lá, mas não somente isso, certo? Então a letra A engloba tudo. Questão 2, olha aí, você tem essa questão aqui de escolher a alternativa que melhor completa as frases abaixo. Então você tem A e B em cada uma delas, certo? E aí a informação que vem aqui primeiro, todas as informações já contêm o will, todas elas já contêm o will, e aqui no caso é o want, negação. E aí você vai escolher entre todas as da letra, não vai ser assim, mas da letra A você tem aqui, na primeira, o futuro perfeito e na segunda alternativa, o futuro contínuo. Qual seria o correto aí para essa situação da número 1? Então vamos ver? By 2020, the world's population will, até 2020, a população mundial irá o quê? Tenho certeza que vocês marcaram a letra A. Irá, will have reached 8 billion, ou seja, irá ter atingido 8 bilhões. E não estar atingido 8 bilhões, ok? A ideia aqui é de que que essa ação já tivesse sido completada lá no futuro. Teria sido completada no futuro, exatamente. Na 2, in the next 20 years, people will, ou seja, nos próximos 20 anos, as pessoas irão have talked to their houses ou be talking to their houses, ou seja, aqui seria a letra B. Então, nos próximos 20 anos, as pessoas irão estar falando com as suas casas. E não que essa ação estaria findada lá, certo? Então, não seria people will, as pessoas terão falado com as suas casas. Não é uma coisa findada, estaria em progresso até lá, beleza? E na 3, a ideia tem que pensar na ideia que isso passa. E na 3 foi fácil, você usou até a sua lógica, porque presta atenção. A gente tem que, by 2020, some things won't, até 2020 algumas coisas não terão mudado. Letra A, have changed, não terão mudado. Até porque aqui a letra B, a gente não está vendo isso. Está errada aqui essa situação, né? Está faltando coisas aqui. Então a letra B nem tem como. Então a letra A é a resposta correta. E a gente vai para lá para a próxima, na questão número 3. Você vai utilizar os verbos abaixo para completar as frases com a forma correta do futuro perfeito ou futuro contínuos. E aí, como é que você iria fazer essa questão? Vamos lá? Então, já vou responder aqui até por causa do tempo. Então, olha aí, ó, exemplo número 1. Antes você tem os verbos go, sleep, study, do e eat. Então, você tem o verbo ir, dormir, estudar, fazer e comer. Então, tinha que ser de acordo com as coisas que estão sendo ditas aqui. Eu vejo lunch time, que é o que é hora do almoço, eu já penso que eu vou colocar alguma coisa sobre o que? Comer? Pode ser, mas será que é isso tudo? Será que é isso mesmo sobre comer? Então, vamos ler para a gente ter mais certeza. At lunchtime tomorrow, ou seja, no horário do almoço de amanhã, I won't be at home, eu não estarei em casa. I will, tananã, in the library. Então, aqui na biblioteca, eu não como na biblioteca, né? Então, estudar. I will be study. Por que aqui eu vou colocar be study e ainda essa questão do meu futuro contínuo? Porque essa ação estará em andamento nesse momento. A ideia é de andamento, de ação. Exemplo número 2. You don't need to make dinner tomorrow. Você não precisa fazer jantar amanhã. When I get home. Quando eu chegar em casa. I will o quê? I will, só um minutinho. I will have, aí aqui a gente vai falar sobre a questão do eat. I will have already eaten. E aí a gente vai usar o eaten no participio passado, certo? Lembrando que aqui eu coloquei a questão do futuro perfeito, porque essa ação já terá se findado, por isso que a pessoa não precisa fazer jantar, porque ela já terá
comido. Eu vejo o already aqui, e aí ainda mais pelo motivo de eu ver o already, eu vou colocar o futuro perfeito, que é o meu já terei comido. Na próxima vai ser a seguinte situação, olha só. Make sure you're quiet when you get up tomorrow. Make sure you're quiet when you get up tomorrow. The kids will still, ou seja, certifique-se de que você estará quieto, ficará quieto quando você acordar amanhã. As crianças ainda estarão, ou seja, da ideia de quê? Da ideia de quê? De que alguma coisa estará em progresso. E aí no caso aqui, vai ser o verbo sleep. Então as crianças estarão dormindo. As crianças estarão dormindo. O verbo sleeping. Na 2, if you get home after midnight tonight, se você chegar em casa hoje à noite depois da meia-noite, aliás, hoje à noite depois da meia-noite, I will to bed. Aí aqui vai ser o futuro perfeito. I will have, e aí o verbo que eu vou usar é o verbo go aqui, que vai para o particípio passado, que fica gone. I will have gone to bed. I will have gone to bed. E na última, what will you at 9 p.m. tonight? Aí você vai lá ver qual é o único verbo que sobrou. O único verbo que sobrou é o verbo do, e você vem aqui e vai ser qual? Vai ser o meu futuro contínuo. What will you be... Opa, tá muito doido isso aqui. What will you be doing at 9 p.m. tonight? O que você estará fazendo às 9 da noite hoje à noite? Então, essa ideia de que algo estará em progressão lá no futuro. A pessoa pergunta agora, mas ela quer saber o que eu estarei fazendo lá no futuro, então, com essa progressão, ok? E aí, temos a próxima na questão 4. Complete o texto, use a forma correta do futuro perfeito ou futuro contínuo aqui. Então, olha só. Você tinha que fazer de acordo com a ideia. Como o meu tempo está curto, então eu vou colocando aqui as palavras e a gente vai ler logo depois, tá? Então eu já vou colocando aqui e aí a gente faz a tradução. Então olha só, aqui eu usei desse jeito. Por quê? What will we be doing in 100 years time? O que quer dizer aqui? O que nós estaremos fazendo em 200 anos, daqui a 200 anos? According to NASA scientists, de acordo com os cientistas da NASA, aí nós, aí vem o verbo travel, onde você vai colocar ele em quê? Também vai ser ainda com a questão do futuro contínuo. We will be traveling. We will be traveling. Lembrando que o meu verbo traveling recebe 2 L's na hora de colocar o ing, porque ele termina com consoante, vogal, consoante, tá? E aí depois, in outer space, ou seja, para fora do espaço, by the 22nd, entendeu? Até ao século, by the 22nd, aí assim, agora eu vou aqui, Century Man, eu tava achando aqui o negócio onde é que tava, aí vai ficar o que aqui? Century Man, aí sim, aqui o meu verbo develop, eu vou colocar aqui ele como o quê? Vai ficar como o meu futuro perfeito, will have, e aí eu preciso colocar o meu verbo no particípio passado, que vai ficar como? Vai ficar developed. Então, presta atenção aí que o meu verbo develop, que significa o verbo desenvolver, é um verbo que ele é um verbo regular, e aí por isso que eu só coloquei o meu ED aí, ok? E aí então temos aí até o 22º, by the 22nd century, até o século 22º, os homens will have developed a quick way of getting to the stars and the long distance spaceships. Então aqui, o que ele diz? Até o 22º século, o homem, no caso, que aqui é singular, o homem terá desenvolvido uma forma rápida de chegar até as estrelas
and the long distance spaceships. Aí aqui tem uma outra ideia, porque eu preciso colocar meu livro aqui para poder ler essa parte. Aí eu venho com o meu livro aqui como? Eu venho aqui no meu futuro contínuo, ele vem aqui como will be living. Aí lembrando que eu tiro o meu E para colocar o ING aqui, tá? Will be living, ou seja, as espaçonaves de longa distância estarão deixando Earth, estarão deixando a Terra. Meu Deus, hoje está difícil. Deixando a Terra. However, entretanto, contudo, these spaceships, essas espaçonaves, won't be the first to explore outer space. Não serão as primeiras a explorar a parte lá para fora do espaço. Other spaceships, outras naves espaciais. Aí aqui você tem a questão do already e do voyage, que é o seu verbo. Voyage também é o verbo viajar. E aí você sabe o que você vai fazer aqui. Você vai colocar, é uma pergunta. Não é uma pergunta. Então aqui você tem o seu sujeito e aqui você vai colocar will, have. Por que que o meu verbo voyage não vem aqui perto? Porque o already, ele vem antes, ele tem que vir antes do meu verbo, que vai vir aqui no particípio passado. E aí o meu verbo voyage, ele é um verbo regular, eu só coloco o D. Então, other spaceships, outras naves espaciais, já terão viajado into the unknown, ou seja, para o desconhecido, ok? Essa atividade foi um pouquinho difícil para vocês, eu acredito, porque você teria que descobrir a questão do qual você usar o futuro perfeito, qual você usar o futuro contínuo, como a gente fez nas outras, mas aqui ainda teria que escrever corretinho, com as terminações, o verbo com ing ou o verbo no particípio passado, quando você usa o futuro perfeito. Mas eu espero que vocês tenham acertado. Olha aí, essas são as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you next class. Bye, bye.